Habilidades funcionais no autismo. Vamos de dica de como estimular esse repertório nas férias? Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre as habilidades funcionais no autismo e como aproveitar as férias para estimular esse repertório. Se você está chegando agora, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Toda quinta-feira tem vídeo novo e com certeza esse vídeo será muito útil para você que tem uma criança com autismo ou que tem uma pessoa com autismo e não sabe como estimular esse repertório em casa. Então, vamos começar falando sobre o que é habilidades funcionais. Então, habilidade funcional é todo e qualquer repertório ou comportamento que garante para o sujeito uma adaptação ou uma adequação à vida, né? Trazendo para ele sobrevivência e garantindo para ele integração à comunidade. E aí a gente pode classificar as habilidades funcionais entre habilidades funcionais de vida, né, que aí geralmente se chama de vida diária, habilidades acadêmicas funcionais, habilidades de aprendizagem relacionado à comunidade e habilidades sociais. E aí eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas habilidades e como aproveitar esse tempo das férias para estimular essas habilidades. A gente sabe que muitas vezes as férias, ela vem com uma quebra de rotina, uma retirada das crianças das terapias, uma quebra das terapias e muitas vezes a imersão dessas crianças em um repertório de ociosidade. Então, nada melhor do que aproveitar esse tempo para estimular o desenvolvimento cada vez maior da autonomia e da adequação dessa criança ou dessa pessoa no repertório funcional. Vamos falar um pouquinho das atividades funcionais de vida, né? E o que a gente espera como desenvolvimento das atividades de vida? Que essa criança consiga desenvolver um repertório de se alimentar, de se vestir, de escovar os dentes. Então, já que as famílias têm um pouco mais de tempo com essa criança em casa, vamos trabalhar a estimulação dessas atividades. E para todas as atividades que eu vou falar aqui, eu já vou dar algumas dicas que são básicas para todas, né? Então, a primeira coisa importante para todas, que eu vou citar exemplos de cada uma, é estimular a criança ou a pessoa dando a ajuda necessária para que ela consiga executar a habilidade que está sendo estimulada, né? E qual é o tipo de ajuda? Se for ajuda física, dê ajuda física. Se for ajuda verbal, dê ajuda verbal. Se for ajuda gestual, que é só fazer um gesto, por exemplo, de imitar a escovação de dente, dê ajuda gestual. Mas ofereça para ela a ajuda que ela precisa, que é para poder garantir a motivação e o acerto, né? As pessoas se mantêm engajadas em fazer algum repertório, em fazer alguma demanda, quando elas se sentem motivadas para fazer, né? Então aí já é uma outra dica que eu dou, que é manter a criança motivada. Então utilize da motivação da criança, introduzindo nessa atividade recursos, personagens, coisas que vão aumentar a motivação, o interesse dela por engajar-se nessa atividade, né? Se a sua criança ou seu filho adora personagens de super-heróis ou adora personagens de desenhos animados, utilize-se desses personagens para compor o cenário aí dessas atividades. Outra coisa super importante é fracionar a demanda. A gente sabe que as demandas de vida, como por exemplo escovar os dentes, se vestir, tomar banho, lavar o cabelo, são habilidades que elas são compostas por várias tarefas, ou seja, por vários passos. Então, por exemplo, escovar os dentes é composto de vários passos, como colocar o creme dental na escova, molhar a escova, né, que para algumas famílias isso é muito comum,
escovar os dentes, que seria limpar bem os dentinhos com diversos movimentos, né, para cima e para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, cuspir, lavar a boca, guardar a escova, enxugar a boca. Então, olha só quantas tarefas, né, quantos passos tem aí para escovar os dentes. Então, divida isso em partes, vai ensinando para crianças partes em partes. Na clínica, a gente chama isso de encadeamento, né? Então, a gente trabalha isso por encadeamento ou por encadeamento reverso, encadeamento direto ou encadeamento reverso, onde a gente vai ensinando os passos e vai dando a ajuda necessária para a criança executar essa demanda. E outra coisa super importante é elogiar as conquistas da sua criança ou do seu filho. Sempre elogie aquilo que ele conseguiu. Considere uma vitória aquilo que ele já conseguiu fazer, independente se ele conseguiu com a sua ajuda ou não, ou se ele conseguiu fazer a tarefa, a habilidade inteira, né? Todas as tarefas, todos os passos da tarefa. Então, mantenha a motivação, mantenha ele engajado para que ele consiga se empenhar para devagarzinho ir conquistando essas habilidades. Então, voltando para as habilidades, né, de vida. Então, estimule a alimentação, diminua o excesso de ajuda que você dá para ele comer. Então, estimule levar a comida, vai esvanecendo a dica. Se você leva a comida toda a boca, vá pegando na mãozinha, vai esvanecendo para o braço, vá deixando que ele tente comer sozinho, ainda que derrame, que faça uma bagunça. Isso não é um problema, né? O importante é ele ter autonomia para se alimentar. Ensine ele a se vestir, vai ensinando passo a passo, primeiro uma perna, depois outra, sobe a roupa, você dá ajuda só para desembolar se for o caso. Da mesma forma de vestir a camisa, primeiro a cabeça, um braço, depois o outro e desce. E aí você vai desenvolvendo a autonomia do seu filho para as atividades comuns da vida. Com relação às habilidades funcionais acadêmicas, né? A gente sempre cita, né, e eu sempre explico muito para os pais o quão importantes são essas atividades para a vida funcional da criança ou do indivíduo. Então, na matemática, por que é importante aprender matemática? Porque é importante ter noção de quantidade, porque é importante ter noção de grandeza, porque é importante ter noção de valor, de tempo, né? Então tudo isso é aplicado na vida. Por que é importante ter noção de artes? Por que é importante ter noção de linguagens, né? A gente já começa a ler códigos, símbolos muito cedo. Então isso faz parte da nossa vida, da nossa socialização. Então todas essas habilidades funcionais relacionadas à parte acadêmica vai se refletir na nossa vida social. E falando de habilidades relacionadas à aprendizagem com a comunidade, é um momento super oportuno, as férias, você ensinar para o seu filho coisas que a gente aprende com a exposição na comunidade, né? Como, por exemplo, fazer compras, como, por exemplo, sacar um dinheiro, como, por exemplo, em saber onde que se compra remédio, onde que se compra carne. Então, entender como que é a nossa adequação na participação na comunidade, né? Como que se comporta numa fila, quando a gente chega e tem uma fila grande, né? E as habilidades sociais, essa eu nem vou fazer delongas com relação a isso, né? Porque a gente é um ser social e eu acho que isso é muito claro na cabeça de qualquer pai e mãe, a importância da socialização na vida de qualquer pessoa, seja ela neurodiversa ou não, tá? Então, gente, eu sei que as férias é um momento que traz para a maioria das crianças uma variação muito grande de rotina, desorganização, entre outras coisas. E aí, para dar mais suporte para vocês que estão em casa, eu vou deixar linkado aqui ou aqui, não me lembro exatamente qual é o lugar, aqui, 2 vídeos que nós já fizemos aqui no canal, dando suporte para vocês, como manter a organização da rotina dos filhos de vocês quando as férias chegam. Então, um vídeo fala muito de como manter as habilidades adquiridas ao longo do ano,
Quem fez foi a nossa psicopedagoga, né, que é especialmente de como manter as habilidades acadêmicas. E outro foi um vídeo que eu fiz de como manter a rotina de férias, pensando sempre na estrutura para as crianças que têm muita dificuldade de variar a rotina com muita rigidez comportamental. Se você gostou desse vídeo, chegou até agora, deixe seu like e compartilha com a gente como que está sendo a sua rotina de férias e como que você tem vivenciado as habilidades funcionais com seu filho. Até logo!